A gente falava aqui do Romão. Vocês acham que o Romão é o lateral que o Atlético precisa? Ele teve uma temporada muito conturbada, hora titular, hora reserva, foi perdoar 2 vezes. Romão, você conquistou o que muitos maridos não conquistaram na vida, meu companheiro. Você foi perdoar 2 vezes no mesmo ano depois de ser mandado embora. Voltou e ficou, ainda terminou o ano. Até foi capitão ainda, para você ter ideia. Isso é para dar inveja para muitos, para muitos cônjuges Brasil afora. Mas e para você, Emerson? O Romão, ele é o lateral esquerdo que o Atlético precisa ou o Atlético precisa de um jogador superior ao Romão? Para a Série B, eu acredito que o Romão, se ele manter o desempenho dos últimos jogos, aliás, desde quando veio o perdão do Alisson, eu acho que de lá para cá ele não comprometeu muito, deu assistência, fez gols. Eu acho que ele conseguiu dar a volta por cima dentro do elenco do Atlético. Então, eu acredito que para a Série B, o Romão, ele é um baita lateral, um lateral muito bom, desde que ele esteja focado, comprometido. Assim como ele esteve desde daquela crise, né, que ele teve, que ele foi afastado, depois recebeu o perdão. Então, de lá para cá, ele conseguiu desempenhar, fazer bons jogos ali e, inclusive, né, teve partidas que atuou até como capitão do time. E eu achei, assim, bastante interessante essa volta por cima que ele conseguiu dar. Se o Watson conseguir trazer um lateral esquerdo que consiga, né, dar mais sustentação, né, consiga um lateral esquerdo melhor do que o Romão, maravilha. Mas se trouxer um igual ou um pouco abaixo para ficar na reserva ali, para entrar em momentos em que o Romão tiver suspenso ou numa possível contusão, tá tudo bem. Eu acho que o Romão para a Série B é uma baita lateral esquerdo e se ele tiver focado e concentrado, ele pode sim fazer um bom Goianão, uma boa Copa do Brasil e uma boa Série B. E aí, Ana, o Romão é o que o Atlético precisa para a esquerda ou ele precisa de algo a mais? Precisa de algo a mais. É um casamento aí que eu nunca vou conseguir entender, Gerli. É bom ver o Adson praticando os mandamentos do cristianismo, com perdão, mas a ter assinado com o Romão até o final de 2028, se não me engano, é muito tempo. Eu não, talvez é um dos motivos que o perdão aconteceu, porque ficaria muito caro essa liberação. Mas não é o que o Atlético precisa e não é o que o Atlético não é o, não é o que vai resolver a situação ali do Dragão na lateral esquerda. Precisa de um nome, pelo menos para colocar quente, para fazer sombra. Porque em 2025 o Romão sobrou. Não tinha ninguém para disputar com ele. Quando não tem ninguém para encher minha orelha, tranquilo. Então eu entro como capitão na reta final. Sou mais experiente, contrato mais longo, tô em casa. Então, não, vejo que o Atlético precisa atacar essa posição, que é a da lateral. As duas. E você, Gada, você acha que o Romão é aquilo que o Atlético precisa para ter um time bom e competitivo no ano que vem? Você falou há pouco, né, até dessa carência das laterais, ou para você era interessante que o Watson fosse atrás de um outro jogador tecnicamente superior? Olha, eu acredito que o Atlético precisa ir sim atrás de outros jogadores para compor a lateral, mas manter o Romão sim. Concordo com o Emerson, depois que teve aquele vai e vem na relação entre Romão e Atlético, as participações dele nos jogos foram muito mais efetivas. Ele teve um desempenho melhor, chegou a fazer gols, deu assistências, apoiou bastante, não foi um jogador que comprometeu na reta final. Então, assim, eu vejo que ele tem um grande potencial. Eu gosto do futebol que ele apresenta, principalmente quando o time fornece cobertura defensiva para ele, onde ele pode apoiar do lado esquerdo e não ficar preocupado demais com o retorno muito rápido, né, para cobertura. Então, ele consegue desempenhar bem o futebol ele mais ofensivo, mas precisa de uma sombra. A Ana está coberta de razão. Precisa ter um outro lateral que tenha uma qualidade semelhante, que dê resguardo para quando ele, por exemplo, não estiver disponível e que, obviamente, também imponha ao Romão aquela necessidade, aquela dificuldade de lembrar que tem um cara, né, aqui no elenco disputando posição. Então, de fato, precisa de um bom jogador ali também
para poder fazer a sombra ao Guilherme Romão. No caso da lateral direita, né, que a gente tinha falado, o Valdir Júnior permanece ainda, né, como o Emerson falou, mas eu ainda creio que o Atlético deva ir atrás de outro lateral direito também para compor elenco. A questão, assim, quando o Atlético tentou trazer substitutos para o Romão, ou caras para brigarem com o Romão, foram caras muito abaixo, né? Eu me lembro do Conrado, nossa, cara, a gente tinha que se esforçar demais, né, para ver futebol no Conrado, assim, demais mesmo. Então, assim, umas tentativas muito longe. A lateral direita do Atlético também sofreu muito com caras sem rendimento. Incrível, né, que alguns caras conseguiram depois ter rendimento em outro lugar, como o Marcinho, por exemplo, ele conseguiu ir para o Criciúma e render, mas aqui acabou não rendendo. O Romão, eu acho que o Romão que terminou a Série B, ele ajuda o Atlético, sabe? Aquele que terminou a Série B. Eu não sei se o Atlético vai conseguir dar essa estabilidade para ele, porque o Romão, ele tem uns negócios de pegar uns hiatos assim, ó, longos demais, sem jogar, concentração baixa. Tem hora assim, ele toma a bola das costas demais. Naquela época que ele estava sendo muito criticado, é por isso, toda hora, bola nas costas, bola nas costas, bola nas costas. E mesmo quando ele estava na linha de 4, ele não estava necessariamente avançado, ele estava lá atrás, numa inversão de bola, toda hora bola nas costas. Aquilo acabava sendo muito complicado para ele. Mas debatemos o Dragão para você aqui no nosso F62 Debates. Um abraço para você, o Emerson. Só uma coisa, Emerson, você não falou para a gente o nome de ponteiros que jogaram a Série B que você gosta. Hoje, prometo que nos próximos dias trarei essa informação. Vou pesquisar aqui aqueles que eu gostei e trago aqui no F62 Debate. Não, mas aí você não pode deixar o ano acabar, não, senão aí a gente já vai falar de 2026, tá? 2026. Um abraço para você, Emerson. Isso aí é um bagre ensaboado, rapaz. Não tem lado, não, viu? Todo dia você chega e escorrega.